Hoje nós vamos falar sobre o poder da decisão. Eu acabei de lançar esse livro, Atrás das Portas Fechadas. E o capítulo 1 desse livro começa falando sobre decisão. E eu quero te lembrar de uma coisa. A sua decisão nunca é relativa apenas a você mesmo. Uma decisão, ela afeta tanta gente. Uma decisão é tão importante na sua vida. E às vezes nós nos esquecemos de que quando tomamos uma decisão errada, isso não vai mudar apenas uma realidade de um momento. Isso pode afetar tantas pessoas, e isso pode afetar você por tanto tempo e, quem sabe, pela vida toda. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu ficava pensando assim, por que eu tenho que tomar decisão? Por que Deus não toma decisões para mim? Por que tem esse tal de livre-arbítrio? E é exatamente esse o ponto. O livre-arbítrio existe porque Deus me ama, porque Deus ama você. Você já pensou se você pegasse o seu celular e você programasse o seu celular para dizer assim para você, eu te amo. Você gravava ali um áudiozinho, né? Eu te amo. E você colocasse ali no despertador essa declaração de amor. Você nunca iria acreditar que o seu celular te ama. Por que você não acreditaria nisso? Simplesmente porque ele foi programado para dizer que te ama. Isso não faz sentido. Você não acreditaria porque ele não tem a opção de não te amar. Deus, se tivesse programado a mim e a você para amá-lo, sabe o que teria acontecido? Nós simplesmente não seríamos aqueles que amam de verdade, porque não teríamos a opção de não amar. Por isso Deus nos colocou o direito de escolher amar ou não amar. E isso começa desde o Éden. Quando aquelas duas árvores estavam ali, o homem tinha o poder de fazer uma escolha. Que escolha era essa? A escolha do bem ou a escolha do mal? A escolha do conhecimento, a escolha de obedecer. Quando eu vejo aquelas duas árvores, não existiam apenas ali dois frutos ou duas árvores, existiam dois caminhos, existiam duas portas. Por qual porta o homem entraria? A porta da obediência ou a porta da vontade própria? E sabe, infelizmente, o homem escolheu a porta de saída do jardim. E essa decisão, ela afetou toda a história da humanidade. Todos os dias eu e você temos duas árvores na nossa frente. Todos os dias eu e você temos decisões a tomar. Se nós vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. O interessante é que, assim como no Éden, Deus nos mostra, antes de tomarmos a decisão, quais são as consequências dessa decisão. E mesmo assim, sabendo que podemos destruir o nosso casamento, fazemos decisões de nos envolvermos com a coisa errada, com o pecado. Sabemos que podemos destruir a nossa profissão. Se formos descobertos, escolhemos ser desonestos, falar mentiras. Sabemos que podemos destruir a nossa reputação. Mesmo assim, escolhemos correr o risco de jogar tudo que construímos por causa de um prazer, por causa de uma escolha errada. Sabe, eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Quais têm sido as decisões que você tem tomado de cabeça quente, movidos por prazer, por pressão? Decisões precisam ser refletidas. Decisões precisam ser escolhas conscientes. Uma decisão, ela pode afetar a vida, por exemplo, dos seus filhos, para sempre. Quando você faz uma decisão errada nos seus negócios, você pode falir. Falir você, falir seu negócio, falir sua família, impedir os seus filhos de viverem tudo que eles têm sonhado para viver, aquilo que você sonhou para que eles vivam. Por quê? Por causa de uma decisão feita de maneira errada. E eu e você ainda temos um agravante. A Bíblia, ela é um grande manual de instrução para as nossas decisões diárias. Eu acredito que todas as coisas que estão na palavra de Deus, elas são úteis. E acredito que todas as nossas decisões, elas também são cercadas na palavra, com orientações quanto ao caminho bom e ao caminho mau. Sabe de uma coisa? Eu, quando olho para a palavra de Deus e vou lá em Colossenses 3,15, a palavra de Deus diz para nós lá em Colossenses assim, que a paz que Cristo dá seja o juiz da sua decisão. A paz que Cristo dá não é a paz das circunstâncias, não é a paz de um momento, não é a paz dos dados, dos números, apesar de dados e números serem muito importantes na hora de tomar uma decisão, mas existe uma paz interior movida por Cristo que pode ser o juiz da minha e da sua decisão. Quantas vezes eu precisei tomar uma decisão que ninguém em volta de mim concordava, mas uma paz interior dizia para mim, tome essa decisão. Eu quero te motivar a buscar essa paz. Eu quero te motivar a buscar o entendimento espiritual, a pensar nas consequências de uma decisão mal tomada, nas consequências de uma decisão precipitada. Pense direitinho, sabe? Atrás das Portas Fechadas é um livro que fala sobre
decisões que tomamos quando pensamos que ninguém está olhando, quando pensamos que ninguém está vendo. Se essa porta tivesse aberta, você tomaria essa decisão? Se todo mundo estivesse olhando, você escolheria acessar aquele site, você escolheria rolar, seguir aquela pessoa, conversar daquele jeito no WhatsApp? Sabe, cuidado, porque você é um homem, uma mulher de Deus. E diante da sua decisão, existe um futuro que pode ser maravilhoso, mas pode ser destruído. Deus abençoe você.